Olá, investidor iniciante! Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar quais são os principais atividades, conhecimentos que o livro do Pai Rico e Pai Pobre nos traz, principalmente para você que quer começar a investir, quer aprender mais sobre educação financeira. E por que esse livro se tornou um best-seller? Será que foi por acaso? Foi coisa de modinha? Então, a princípio, nós vamos começar aqui mostrando o porquê do nome Pai Rico e Pai Pobre. E não foi por acaso. É um livro que ele tem várias lições em que, principalmente as pessoas que não tiveram educação financeira na infância, que os pais não tiveram educação nem mesmo formal, imagine, educação financeira. Então, são poucas as pessoas que tiveram este acesso a esse conhecimento. E a leitura, por mais que você diga que você não gosta muito de ler, você prefere assistir um Big Brother, assistir novela, assistir um telejornal, mas os livros, eles nos trazem informações que são muitas vezes valiosas e que vão fazer a diferença na sua vida. O livro Pai Rico e Pai Pobre, ele começa mostrando quem são esses personagens. Esses personagens não são baseados em pessoas pobres de, vamos dizer assim, de condições financeiras, mas sim pobres na questão organizacional das suas finanças. No entanto, o Pai Rico e o Pai Pobre, ele começa a falar que o personagem do Pai Pobre é um pai extremamente inteligente, um PhD, você imagine, principalmente uma pessoa de classe média. Então ele sim, ele tem trabalho, ele não passa por dificuldades, mas ele vive uma vida em que ele está estagnado. Então todas as seus ganhos financeiros giram em torno das suas despesas. O pai rico, em contrapartida, é o pai de um colega, de um amigo, o Mike. E que esse pai rico, ele tem uma mentalidade de rico, em que ele tem pouco conhecimento, então ele não é um pai que ele é estudado, tanto quanto o pai pobre. Então, essa visão que o pai pobre e o pai rico têm, vão se diferenciar, e você, para sair da classe média, para ir para a classe rica, você tem a obrigação de ler um livro que lhe faça repensar nos seus hábitos. Então, quando fala em pai rico e pai pobre, associa-se muito à corrida dos ratos, que aquele desenho também dos Patetas já mostrava pra gente o que era essa corrida dos ratos. É você trabalhar, é você receber seu salário e continuar aquela vida de recebe, paga, recebe e paga. Então, passa-se a vida toda fazendo as mesmas coisas. Então, um dos primeiros ensinamentos do Pai Rico e Pai Pobre é pensar um pouco diferente do que a maioria das pessoas foram condicionadas a pensar. Então, quando a gente pega o livro aqui, este é o nosso primeiro capítulo, né? Diferenciar quem é o pai rico, quem é o pai pobre. Então, ele mesmo disse que o livro é um ponto de partida para todos que queiram assumir o controle do seu futuro financeiro. Então, você, a partir do momento que você começa a ler esse livro, você começa a olhar a sua programação, o que é que você assiste. Será que o que você assiste no Jornal Nacional? Nada contra, eu adoro de vez em quando assistir o Jornal Nacional. Mas será que aquilo que você assiste, de alguma forma, lhe beneficia? Ou lhe traz uma revolta em que você se acomoda e você não sai daquele ponto? Quando a gente começa a ler o livro, ele vai explicar na introdução quem são os personagens, pai rico e pai pobre. Então ele tem um amigo que tem os mesmos desejos que ele, que é ser rico. E esse ser rico, eles começam
a querer formas de ganhar dinheiro. E uma das formas que eles tentaram ganhar dinheiro foi fundir os tubos de pasta de dente. Na época deles, os tubos de pasta de dente eram feitos de chumbo. Então, eles começaram a querer fundir esse chumbo para que esse chumbo se transformasse em moedas. Mas foi daí que eles descobriram que isso não era um meio de ganhar dinheiro, que fazer moedas era ilegal. E eles não tinham esse papel de fazer moedas. Na primeira lição do livro os ricos não trabalham por dinheiro. Mas como assim? Todo mundo que trabalha recebe dinheiro? Sim, todo mundo. Você, como uma pessoa que trabalha numa empresa, você recebe o dinheiro no final do mês. Pois bem, quando você recebe seu salário, você está vendendo as suas horas de trabalho. Mas, porém, quando você tem uma mentalidade de rico, além de você vender suas horas, você vai fazer com que aquele que você receba, você de alguma forma faça esse dinheiro se multiplicar. Então, a diferença básica entre um pai rico e um pai pobre é que o pobre ele só vai ficar apenas com a única renda. O pai rico não. Ele vai querer que além do dinheiro que ele recebe, ele vai fazer com que esse dinheiro se multiplique e que assim ele venha a suprir algumas das suas necessidades. E daí, quando a gente fala que os ricos não trabalham por dinheiro, ele vem a exemplificar o que seria um fluxo de caixa. Na contabilidade, o fluxo de caixa, os conceitos são um pouco diferentes. Mas o que a gente vê aqui é que você tem a receita, que é o que você recebe, e as despesas, que é o que você gasta. O rico, ele vai fazer com que as despesas sejam menores do que a receita. Então, vocês imaginam, você recebe 5 mil reais. O rico, ele vai gastar 3 mil. E esses 2 mil que vão sobrar, que não sobram, que é a primeira etapa, é o primeiro pedaço que ele tira ao receber o salário, ele vai fazer com que esse dinheiro sejam classificados como ativos. Então, você tem os ativos e tem os passivos. Quando você compra, por exemplo, um carro, você está comprando um passivo. E esse passivo vai fazer com que você gaste, ele vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, você vai comprar, além do carro, você vai pagar seguro, você vai pagar gasolina, você vai pagar manutenção. Então, todos esses itens são itens passivos. E vai fazer com que seu dinheiro diminua. Nada contra a quem tem o seu carro próprio, que muitas vezes o deslocamento não é possível por via pública. Eu passo por isso. Hoje eu tenho um carro simplesmente porque eu não tenho como fazer esse meu deslocamento por um transporte público de segurança. Mas muita gente, isso não é uma opção. Então a opção tem várias opções para várias pessoas. O que é que a classe média faz? A classe média, mesmo não tendo condições de andar com um carro, tem o seguro, com a sua gasolina, vai adquirir um carro e depois, chega no final do mês, não sabe nem como é que vai conseguir pagar as contas. Então, se esse é você, ao ler esse livro, você começa a desmistificar algumas coisas, alguns hábitos que sempre passaram para você como verdade. Ah, você agora tem um emprego. Então agora você tem que ter um carro. Você tem que ter. Será mesmo que você tem que ter? Ou você quer agradar o outro? Tem aquela famosa frase: eu vou comprar algo
para mostrar para alguém e esse alguém não tá nem aí para você. A maioria das pessoas vive em função do outro. O que o outro vai pensar se eu estiver andando em transporte público? O que o outro vai pensar se eu me vestir de tal forma? Mas quando a gente tem objetivos, a gente pensa em atingir nossos objetivos. Então, se você quer comprar uma casa e você não tem condições de manter um carro, por que você vai comprar um carro? Para agradar o outro? O outro vai lhe ajudar a pagar as suas parcelas, a pagar seu seguro, a pagar sua gasolina? Então, outra lição que tem muito nesse livro é você cuidar principalmente das suas coisas. O outro não vai cuidar das suas coisas, dos seus negócios. É você que tem que cuidar. Então, é o seu dinheiro que vai ser administrado. Quando ele fala de passivos e ativos, ele quer dizer que você não necessariamente precisa entrar na bolsa de valores, que é um mito. Temos sim outras formas de fazer investimentos. Para quem gosta de imóveis, tem a compra de imóveis. Para quem gosta de fundos imobiliários, em que você não vai pagar IPTU, vai para fundos imobiliários. Tem os investimentos do Tesouro Direto, que é muito mais seguro do que a poupança. Até há pouco tempo você não conhecia, que é atual. Então, foi desde 2002 que o Tesouro Nacional fez parte da nossa vida como investidor, pessoa física. Nós que temos na faixa de 40 anos, sabemos que a internet é algo novo. Quando criança a gente não tinha internet. Eu fui ter o meu primeiro celular quando já estava terminando a graduação, lá em 2009. E mesmo assim, eu só fui comprar um celular porque eu estava precisando vender aula de química, física e matemática, que eu já tinha perdido a bolsa de pesquisa, que eu passei a minha vida acadêmica toda como pesquisadora. E chegou no momento, final do período, cadê o dinheiro? Então vamos trabalhar. Então naquela época, a gente não anunciava não na internet, a gente anunciava no Sinforme, que é um jornal local que existe até hoje, que é uma forma de você anunciar tanto serviços quanto algum objeto que você queira vender. Então naquela época eu já colocava lá aulas de química, física e matemática. Então era uma forma das pessoas me contactar. Antes disso, só existia o telefone fixo. E mesmo assim eram muito recentes. Então hoje nós temos a internet, temos muita informação de muita relevância, mas não podemos deixar que os livros, eles têm começo, meio e fim. Eu posso muito bem listar todas as lições do livro Pai Rico e Pai Pobre, mas você só vai começar a fechar todas as suas dúvidas a partir do momento que você fazer a leitura desse livro. Aí você vai lembrar, Joyce falou isso. O primeiro capítulo, ele vai começar a dar um enredo, tal. Talvez para você sinta um pouco de dificuldade no segundo capítulo. Por quê? Porque ele começa como algo novo, até você dizer, isso aqui é um ativo, isso aqui é um passivo. Até fazer essa diferenciação que é um ativo e um passivo, que quando você compra um fundo imobiliário, você recebe dividendos, você recebe a valorização daquela cota. Você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então ele é um ativo. Mesmo que você amanhã não saia de casa, ele estará lhe rendendo, trabalhando para você. Quando é um passivo, ele vai tirar dinheiro do seu bolso. Isso acontece na compra de um carro. Isso acontece no envelhecimento dos nossos pais. Tem um vídeo do próprio Robert, que ele ainda é vivo, tá? Então ele tem canal no YouTube e tudo mais. Ele e a esposa.
Então, ele fez até um vídeo com uma jovem que ela não tinha nem iniciado a vida dela como trabalhadora. E nesse vídeo, ele começou a falar da importância dela se precaver quando chegar lá na velhice dos pais. Que o que ela começa agora, ela tem que começar a cultivar e planejar o seu futuro. Porque o que se tem e ninguém percebe é que o futuro a Deus pertence, tudo bem. Mas como você vai chegar lá no futuro, só pertence a você. Só pertence a você. Então, sabendo que quando você se aposentar, você vai receber 40% a menos do que você recebe hoje e com uma necessidade muito maior. Às vezes você vai ter um pai, um tio, um primo e que vai necessitar de cuidados. Será que você, quando chegar lá, você vai ter condições de arcar ou de ajudar as pessoas ao seu redor? Será que você, daqui a 20 anos, como é que você quer estar daqui a 20 anos? Então, estudar é uma forma de você sair de onde você está para onde você quer. Então, hoje você não tem dinheiro para investir. Tudo bem. Mas nada impede de você ir em busca de conhecimento, de livros, de cursos. Porque para eu estar aqui, eu precisei também investir em mim. Então, quando eu ligo um webcam, uso o OBS, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uso dos meus conhecimentos. E a gente esquece um pouquinho que a gente, além de fazer essa parte de autodesenvolvimento, que é estudar, é aprender algo. Então, quando um youtuber, eu não estou falando de youtuber que não venha a agregar valor à vida de ninguém, estou falando de youtuber que venha a ensinar algo aqui na internet, ele precisa de um conhecimento, tanto em autodesenvolvimento, quanto em autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu quero mudar a minha vida, eu quero prestar algum serviço, eu preciso trazer essa bagagem, porque se eu ficasse em casa, ficasse lá fazendo meus investimentos, minhas aplicações, pegasse todo o meu conhecimento e ficasse só para mim, você não teria conhecimento de que eu gosto, eu sou apaixonada por finanças. Ah, porque eu sou boazinha? Não. Porque lá, em algum momento, eu irei vender os meus serviços. Então, quando a gente fala em renda extra, que é muito batido, é uma forma de você aumentar o seu capital com algo que você sabe fazer e sabe passar. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até mais. Encontro você no próximo vídeo.